Saudação de paz mais uma vez. Hoje vamos falar sobre soteriologia. Continuando a nossa série de estudos, hoje é o sexto encontro, a quinta parte da nossa aula. Falamos sobre adoção, justificação, regeneração, santificação e hoje redenção. E o que significa redenção? É um prefixo re, sempre que há esse prefixo, que é um termo latino, que significa repetição. Como, por exemplo, fazer, refazer, dizer, redizer, construir, reconstruir. É o ato de repetir, basicamente ratificar aquilo que foi dito, não é? Com uma tônica maior. Então, redenção está ligado a esse ato de repetir. O termo em si vem também trazendo a ideia de alguém que vai comprar um servo no mercado de escravo, tirá-lo daquilo que é a opressão, daquilo que é a escravatura. Então agora ele tem um servo, tem um senhor, alguém que redimiu, alguém que comprou. Embora essa ideia tenha uma conotação bastante interessante, e eu vou a ela daqui a pouco, mas eu quero convidá-los a lermos um texto bíblico, Lucas 2,38, aqui é Ana, que está falando de forma bem alegre, contagiante, a respeito do nascimento de Jesus e da apresentação do mesmo. Maria e José estão trazendo para Simeão apresentá-lo, e Ana está ali como uma profetisa no templo. Ela diz assim, no verso de número 38 de Lucas 2, e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele, ou seja, de Jesus, a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Então, todos em Jerusalém estão debaixo da escravatura do pecado. Jesus é a solução, é aquele que vai redimir, que vai comprar-nos desse escravo, desse mercado de escravos. Veja que coisa interessante, ele vai comprar-nos. Quando nós lemos lá na frente Lucas também, ainda no capítulo de número 21, verso 28, deixa eu achar aqui rapidinho, ele está dizendo assim, Lucas 21, 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Aqui está se falando sobre a volta de Jesus. Então ele está falando sobre os sinais da vinda do Filho do Homem. Então veja que coisa interessante. Lá no começo do livro, Ana está falando sobre Jesus, a redenção para os judeus. Aqui é quando houver estes sinais, e aqui tem um contexto que você precisa de ler aí, está falando, vocês olhem para cima, isso é a redenção, ou seja, Jesus está vindo, voltando para nos encontrar, isso está ligado ao arrebatamento. Essa redenção, ela se dá quando nós somos encontrados por Jesus e o aceitamos, e se convalidará no arrebatamento da igreja, onde acontecerá a redenção de uma vez por todas. Paulo diz isso escrevendo aos Romanos, vamos ler lá, Romanos capítulo de número 8, verso de número 23, ele diz assim, verso 23, e não só ela, ele está falando da natureza, que vem do verso 22, mas assim, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ou seja, Paulo está dizendo que a natureza geme e nós também, aguardando a redenção do nosso próprio corpo. Ele está falando da transformação que acontecerá no rapto, no arrebatamento, quando nós seremos transformados de corruptível para incorruptível, de mortal para imortal. Ou seja, essa redenção, a chancela da compra, de uma vez retirado desse mercado, deste mundo. E quando eu falo mercado, por causa do mercado de escravos, olha que coisa interessante. Nós vamos encontrar Paulo escrevendo 1 Coríntios 1,30, Efésios 1,17, Colossenses 1,14, e essas referências sempre no começo do livro, veja que estão todos no capítulo de número 1, ele vai falar sobre essa redenção para os coríntios, para os efésios, para os colossenses, que Jesus nos redimiu, que Jesus nos comprou. E aí eu quero trazer agora para que você entenda uma ideia da redenção, de uma suposta recompra. Quando Deus criou o homem, colocando lá no Jardim do Éden,
ele criou e deu a ele o livre-arbítrio. Ele podia escolher. O homem flertou com o pecado, caiu, desobedecendo. Então ali o Senhor cria o homem. É como se fosse, eu costumo dizer assim, o Senhor tivesse ido e registrado aquilo que ele criou. Uma patente. Só que ele deu a este homem o livre-arbítrio. Você escolhe em me servir e não me servir. Em me adorar e não me adorar. Só que o homem, então, flerta com o pecado e desobedece e caiu. Agora, o Senhor precisa de vir, é quando Deus se humaniza, para comprar. Então, ou seja, uma vez que ele criou, ele deu livre-arbítrio e o homem peca. Agora ele vem recomprar. Vamos dizer assim, ele veio agora tirá-lo desse escravo desse mercado de escravos, porque ele agora é servo do pecado. E quando ele faz isso, ele vai fazer e agora ele tem que pagar. E agora o preço, qual que é? O preço é de sangue. Veja que coisa interessante quando o escritor aos Hebreus, lá no capítulo de número 9, verso de número 12, eu vou ler para vocês, inclusive ele escreve direcionado aos Hebreus, porque isso tem uma valia para eles. Porque os judeus sacrificavam nos cultos para oferecer ao Senhor. E agora o próprio Jesus é o oferecimento. Capítulo 9, verso 12 de Hebreus diz assim: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ou seja, não é com sacrifícios de animais que haverá uma cobertura sobre aquilo que é o pecado. Mas agora o sangue do Cordeiro Pascal, o próprio Cristo, houve a redenção, ou seja, o perdão do nosso pecado, e nós fomos retirados desse mercado pelo preço que foi pago pelo próprio Jesus através do seu sangue remidor. Isso é excepcional. Paulo, quando fala aos Efésios, conforme já citei em 1,7, ele vai falar sobre Jesus, o motivo da nossa redenção. A sua morte vicária, a sua morte que substituiu a nossa, e aí é o preço de sangue que Jesus traz e nos recompra. Esse é o preço. Só que quando chega lá no capítulo de número 1, verso número 14, de Efésios, Paulo vai falar a respeito do Espírito Santo, dizendo que ele é verdadeiramente o penhor da nossa herança. Quem? O Espírito Santo. E aí depois ele vai dizer no capítulo 4, verso 30, não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ou seja, Jesus desce e ele dá a sua vida, preço de sangue, compra-nos, e ele envia o seu Espírito como o Consolador, e ele vai estar com vocês. Não o entristeça. Por quê? Porque ele é o selo. Ele é o selo da inviolabilidade que eu comprei-vos, que eu redimi vocês. Agora ele estará com vocês e ele é uma pessoa, não o entristeça, porque ele é verdadeiramente o selo. É nele que vocês estão selados para o dia da redenção. Ou seja, o que nós temos com o nosso relacionamento com o Espírito Santo é não entristeça ele, porque ele é a chancela daquilo que eu fiz quando me humanizei, e ele está com vocês para vos consolar até o dia do arrebatamento. Olha que coisa interessante. Queridos, espero que vocês estejam acompanhando estas aulas, gostem e que você possa compartilhar, curta, comente e se inscreva, inclusive, no nosso canal. Para quem não se inscreveu ainda, para quem já está inscrito e acompanhando aí, que Deus te abençoe. Marque outras pessoas, mande o link para outras pessoas para que elas também se inscrevam e sejam abençoadas, tá bom? Então, não se esqueça, você é um redimido, é um recomprado, você foi comprado por preço de sangue pelo próprio Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.